Confissões do Reddit. Eu mudei o nome de um bebê de uma mulher com deficiência mental. Por favor, deixe-me explicar. Eu costumava ser um voluntário em uma certa organização que trabalha com adultos com deficiência. Trabalhei com uma mulher durante o último trimestre de sua gravidez. Ela foi diagnosticada com síndrome de Down, significativa. Ninguém tinha certeza de como ela engravidou, mas estava bem claro que era um membro da família. Essa jovem havia sido retirada do convívio de sua família e estava sob a custódia de uma determinada organização, Estado. Seu bebê foi diagnosticado ainda no útero com problemas significativos e não sobreviveria por mais que algumas horas após o nascimento. Discutimos isso com ela várias vezes, mas não tínhamos certeza se ela realmente entendia. Ela dizia que sim, mas será que entendia mesmo? Eu estava com ela quando a menininha nasceu, claro. O médico estava cuidando dela, e a enfermeira perguntou o que ela queria chamar a bebê. A jovem disse que ouviu o médico dizer o nome mais bonito de todos e todos na sala ficaram confusos. Aparentemente, quando o médico estava explicando o que estava acontecendo com o corpo dela, ele disse que a vagina poderia se romper. Tudo que ela ouviu foi vagina May. May significa pode em inglês. Sim, foi isso que ela queria chamar a bebê. Quando tentamos explicar que ela não podia, ela ficou histérica. Não era o momento nem o lugar. O bebê estava desvanecendo rapidamente. Então a acalmamos e eu disse que lidaria com isso depois. Algumas horas depois. Estou ajudando-a a preencher a certidão de nascimento e óbito, além de confortá-la. De alguma forma, meu dedo escorregou e coloquei um L no lugar do G no nome daquela bebê. Eu me senti horrível. Simplesmente não consegui deixar aquele pobre bebê ser nomeado daquela maneira em sua lápide. A mãe não sabia ler nem escrever. Sua assistente social olhou para os papéis, suspirou aliviada e os assinou, assim como o médico. Ainda me sinto culpado. Eu roubei o iPod Touch de uma garota e depois o vendi de volta para ela um mês depois. Estamos em 2011, eu estou no 7º ano, é o meu primeiro ano no ensino médio e fui colocado em um lugar onde literalmente conheci apenas uma pessoa. E nós nunca conversamos. Alguns meses no ano e estou sentado na aula de matemática. E essa garota que eu simplesmente não suportava, e que também me intimidava de vez em quando, continuava interrompendo por coisas bobas, e de modo geral, estava me deixando nervoso durante toda a aula. Na metade da aula, o professor nos diz para deixar nossas coisas na sala para irmos para o laboratório de informática, e eu fui o último a sair da sala. Note que a maioria das crianças escondia seus iPods embaixo de seus estojos de lápis durante a aula para poder usá-los escondido, e eu sabia com certeza que ela o tinha deixado lá. Eu não sei o que me possuiu para roubar o iPod dela, mas eu fiz, ela nunca descobriu. Agora, eu saio da escola e o iPod ainda está no bolso do meu short. Ninguém sabe o que eu fiz. A garota pensa que um dos caras estava mexendo com ela e não suspeita de mim de jeito nenhum. A característica definidora desse iPod dela era que a parte de trás estava completamente coberta por adesivos de círculos pequenos, algo que estava tão desgastado que quase tinha se fundido ao aparelho. Então eu fiz o que pude e esfreguei aqueles adesivos até que ele parecesse novo em folha. Eu não o usei. Com medo de minha mãe ver e gritar comigo por ser um ladrão, então ele apenas ficou parado no meu quarto acumulando poeira, até cerca de um mês depois, quando ouvi ela perguntando a algumas pessoas se alguém sabia de alguém vendendo um iPod. Uma semana depois, eu tinha feito $150 vendendo para uma garota o próprio iPod dela que havia sido restaurado de fábrica e limpo. Eu inundei um banheiro de hotel com as minhas fezes. Eu estava hospedado neste hotel durante uma viagem em família e comi um wrap de frango estragado. Minha família saiu para dar uma volta, então eu corri para o banheiro no saguão. No momento em que entrei, sabia que não conseguiria segurar, liberei tudo. Achando que estava sozinho, parecia um elefante assoando o nariz e ecoou por todo o ambiente. Uma voz ao meu lado disse droga e outra riu. Foi humilhante. Então, depois de fazer o que precisava, fui dar descarga no vaso sanitário. E aí começou toda a confusão, com trocadilho. Depois de apertar o botão, a água subiu, mas continuou subindo. Eu assisti dolorosamente enquanto ela se aproximava do topo, esperando que parasse, mas ela continuou subindo. Eu vi uma mistura das minhas fezes e água do vaso transbordando pelas bordas, caindo no chão. A água continuou subindo e logo as pessoas ao meu lado exclamavam: "O que diabos é isso?" e estavam em pânico. Nesse ponto, eu sabia que a água começaria a inundar o espaço, então tive que sair correndo. Saí da cabine, minhas bochechas ardiam enquanto eu saía correndo da área do saguão.
mas não antes de ver o aviso fora de serviço colado na porta da cabine do banheiro. Até hoje, ninguém sabe que fui eu. Quando eu tinha 10 anos, insultei uma mulher aleatória ao telefone e saí impune. Quando criança, às vezes eu gostava de fazer pegadinhas telefônicas. Normalmente, essas pegadinhas eram bem leves. Eu ligaria para um número aleatório e respiraria de maneira assustadora no telefone, enquanto a outra pessoa diria "alô? Alô?", até que eventualmente desligasse e eu passasse para o próximo número. Em uma tarde, no entanto, uma senhora de meia idade ficou extremamente irritada. Acho que ela era a versão dos anos 90 de uma Karen. Quando ela percebeu que eu era uma criança, ela me deu uma palestra zangada sobre como eu estava me comportando mal e como isso era inaceitável. Eu não sei o que era sobre ela, mas algo em relação ao gemido irritado dela me irritou também. Na verdade, eu era um menino muito doce e bem comportado, e a maioria dos adultos gostava de mim. Talvez por causa disso, isso realmente me incomodou quando ela me chamou de um moleque insolente. Eu me senti tratado injustamente e queria estragar o dia dela, então eu ri de maneira rude e disse algo como: "É mesmo? Bem, você nem poderia saber porque é burra como uma pedra." Houve uma pequena pausa. Ela claramente ficou chocada com minhas palavras. Antes de ela surtar completamente, neste ponto, eu desatei a falar como minha língua de 10 anos raramente deixava escapar. Eu a chamei de bruxa velha nojenta, viciada, burra, doente. Você escolhe. Qualquer insulto que me vinha à mente eu prontamente lançava sobre ela. Algumas das coisas que eu disse foram engraçadas, mas algumas delas ultrapassaram completamente a fronteira. Como se eu ficasse bravo se meu filho dissesse isso a um adulto, ainda mais a um estranho. Em certo momento, a mulher disse: "Espere, seu moleque, eu tenho o seu número, vou ligar para os seus pais." Na época, a maioria dos telefones não era capaz de saber e mostrar o número do chamador. A tecnologia ainda era relativamente nova, e então, quando a mulher afirmou ter o número do meu telefone fixo, aquele de onde eu estava ligando, eu presumi que fosse apenas uma ameaça vazia. Infelizmente, não era. Cerca de 15 minutos depois, ela ligou de volta e minha mãe atendeu antes que eu pudesse impedi-la. Nesse ponto, eu estava genuinamente aterrorizado. Algumas das coisas que eu havia dito eram bastante horríveis e eu sabia que minha mãe não iria gostar. Certamente haveria algum castigo feio. No entanto, ouvi minha mãe responder com um tom educado, mas cético: "Não, você deve ter discado o número errado. Meu filho nunca faria isso." Como eu disse, eu costumava ser um mocinho que sempre era gentil com todos e trazia boas notas da escola. Portanto, fazia sentido minha mãe ficar muito cética. E ainda assim, aquela senhora irritada estava totalmente certa sobre o que eu tinha feito. Depois de algum debate, minha mãe me chamou e disse: "Tem uma senhora aqui que afirma que você ligou para ela antes e a insultou horrivelmente. Isso é verdade?" Eu dei meu sorriso mais inocente e disse: "Hã? Insultei ela? Não, eu estava brincando no meu quarto. Não liguei para ninguém." Minha mãe apenas disse: "Sim, eu sabia." Então ela voltou ao telefone e disse à mulher: "Acabei de perguntar ao meu filho, e ele disse que não fez nada disso. Também não acho que ele faria algo assim. Francamente, você parece meio desequilibrada. Não nos ligue mais. Você provavelmente discou errado ou talvez tenha imaginado tudo." Ouvi a mulher gritando e xingando de raiva, e depois minha mãe desligou o telefone e simplesmente voltou ao trabalho no jardim. Eu nunca contei para minha mãe que aquela mulher maluca, na verdade, não estava maluca e que ela estava dizendo a verdade. Eu agredi um garoto porque ele chutou o meu cachorro idoso. Isso me veio à mente quando li um desabafo no Reddit sobre uma mulher que se conteve para não dar um tapa em uma criança quando o garoto chutou o cachorro dela. Vários anos atrás, eu estive em uma situação semelhante, e eu não me contive de jeito nenhum. Quando eu tinha 23 anos, meu cão mistura de Beagle de 14 anos foi diagnosticado com um câncer de ação rápida que já havia começado a se espalhar. Eu o tinha desde que ele tinha 1 ano e fiz da minha missão de vida mantê-lo o mais confortável e feliz possível. Não havia nada que ele amasse mais do que passear no parque, então eu o colocava no carro e fazíamos uma caminhada curta e lenta todos os dias. Ele era o garoto mais doce e amigável, então foi absolutamente chocante quando, em um dos nossos passeios, um garoto que nunca tínhamos visto antes, provavelmente com uns 10 a 11 anos, correu até nós gritando: "Eu odeio o seu cachorro feio e nojento, senhora."
Minha reação inicial foi: Ugh, ok, estamos apenas passando. Então tchau. Então, o pestinha soltou um grito inumano e correu para frente e chutou meu cachorro no estômago. Meu pobre cão deu um ganido e gemeu, dobrando-se no chão de dor. E o garoto riu daquela maneira horrivelmente demoníaca que só uma criança consegue rir, e então recuou para chutar novamente. Antes daquele momento, eu nunca tinha sentido raiva como adulto. Sou uma pessoa bastante equilibrada e geralmente sou pacifista e diplomata. Essa foi a primeira e única vez na minha vida em que vi tudo vermelho. Antes mesmo de meu cérebro processar o que aconteceu, eu já havia me lançado sobre o garoto e meio que o agarrei. Meio que o empurrei pelo pescoço e o joguei no chão com muita força. Ele imediatamente começou a chorar. E foi aí que eu deveria ter parado, mas eu não conseguia parar. Foi a única vez na minha vida em que senti que não estava controlando minhas ações. O garoto estava se esforçando para se levantar e eu o chutei com muita força várias vezes no lado. Então, eu o agarrei pela touca do moletom e gritei na cara dele com todas as minhas forças. Eu disse coisas horríveis para ele. Algo como que eu o encontraria e o mataria lentamente se ele tentasse machucar outro animal novamente. Mas parecia que as palavras estavam saindo de mim sem pensamento ou esforço. Nesse ponto, o garoto estava chorando feio, se desculpando e me implorando para soltá-lo, que talvez tenha me ajudado a recuperar a compostura, porque eu me senti, para a falta de uma descrição melhor, voltar ao meu corpo. Eu me senti totalmente entorpecido e meio embriagado, mas a raiva tinha ido embora. Eu soltei o garoto e disse a ele para procurar a mãe dele, e acrescentei às pressas: e nunca mais chute um cachorro. Ele saiu correndo chorando. Eu peguei meu cachorro, apressei-me até o carro e fui embora. Eu estava estranhamente calmo. Dirigi até o veterinário e disse a eles apenas que uma criança tinha chutado o meu cachorro e fugido, e que eu queria que ele fosse examinado. Eles o examinaram e disseram que não havia danos graves, exceto o começo de um hematoma. Dirigi para casa, entrei no chuveiro e chorei por horas. Eu não fazia ideia até então de que era capaz de fazer algo assim. Comecei terapia na semana seguinte para lidar com problemas de raiva que eu não sabia que tinha até então. E nunca tive outro problema como esse. Não voltei a esse parque por anos, com medo de encontrar aquele garoto novamente, principalmente pelo medo de que os pais dele estivessem lá e me prendessem. Levei o Fred para um parque diferente, que era um pouco mais longe de casa, mas ele realmente gostava mais porque tinha terra macia para cavar. Até seu último dia na terra, às vezes, penso naquele garoto, me pergunto como minhas ações o afetaram. Será que o assustei? Será que o ensinei a ser mais violento? Será que ele tem alguma complexidade agora com mulheres baixas porque uma mulher baixa o agrediu quando ele era criança? Ele deve ter pelo menos a idade de um adolescente agora. Me pergunto com que frequência ele pensa nisso, se é que pensa. Me pergunto se ele se vê como sendo inteiramente a vítima, ou se agora ele amou e perdeu um animal de estimação, e entende o impulso por trás do que fiz. Edição: Uau! Eu postei isso por volta das 4 horas da manhã e achei que quase ninguém veria, mas isso chamou muito mais atenção do que eu estava esperando. Muito obrigado por assistir até aqui. Veja outras histórias do Reddit clicando na tela.